Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, mais do que um vídeo, hoje eu quero mostrar um pouco do que está acontecendo aqui com o nosso canal por causa dessa polarização dos brasileiros. Realmente o sistema está de parabéns porque conseguiu dividir o povo como nunca antes na história do Brasil. Você está vendo aí a nossa página de inscritos, nós temos uma média aí desse mês, né, 15 mil nos últimos 28 dias, 15.513. E desses 15 mil só ficou 12.600 por conta dos vídeos que a gente tem feito mostrando um dos maiores criminosos que esse país já viu, que é o Lula, não é? O PT foi uma das maiores quadrilhas que se instalou aqui no Brasil. Então, muita gente está revoltada porque a gente tem mostrado essa verdade. Basta você ver os gráficos aí e você vê aí uma média até de 145 menos inscritos. É claro que graças a Deus, Deus tem permitido que muito mais gente tenha entrado e percebido a verdade, tenha acordado, mas muitos ainda continuam revoltados, inclusive quando vê a verdade. Uma prova disso dá para você ver nessa outra imagem aí, ó. Canecas de Lula, já você vê aí 111 canecas vendidas do Lula livre. Família, não tem nem como eu mentir para vocês que acompanham o canal sabem que eu faço duras críticas ao atual governo. Mas se você tiver prestado atenção, eu não costumo fazer críticas a ele quando se diz respeito à família dele. Eu acho que isso... O presidente é uma pessoa, os filhos são outras, eu acho que não deve ter essa mistura. E as nossas críticas aqui são feitas geralmente quando se trata de economia, porque quem vem guiando de fato o atual governo é o Paulo Guedes, que é um Chicago boy. Então esse é o grande problema desse governo. E as nossas críticas jamais é para se deu algum momento para entender, olha, nós estamos defendendo a esquerda, isso jamais nós vamos compactuar com isso. A esquerda, vindo especialmente do PT, eu já disse que tem até pacto com Satanás. O símbolo deles deixa claro, a atitude deles deixa claro, o que eles defendem deixa claro. Então jamais eu vou defender que, olha, era melhor colocar a esquerda. É inclusive perigoso o que Lula está fazendo. Lula, como eu já disse no último vídeo, se você não assistiu, dê uma assistida, vale muito a pena, que você vai ver os pontos críticos do discurso dele, onde a gente vê que de fato ele quer colocar uma guerra civil aqui no Brasil. A intenção da esquerda nesse momento é essa, inflamar o povo contra as autoridades agora, colocar em dúvida inclusive a própria eleição. Ele disse que foi um roubo. Agora, engraçado que ele não disse que foi um roubo de Dilma, engraçado que ele não disse que foi um roubo dele próprio, mas essa que foi eleito Bolsonaro, ele disse que foi um roubo. Então você veja bem, o cara fica dando esse tipo de discurso com todos os processos que tem nas costas. Repito, ele não provou em momento nenhum que era inocente, mas mesmo assim vem com esse discurso dando uma de que provou que está limpo, e quando isso não é verdade, todo mundo sabe disso, quem entendeu um mínimo de lei sabe disso. E eu queria mostrar para vocês quem é de fato Lula. Vamos relembrar essa herança que o PT deixou aí. Lula é o cara que se engrandecia com a miséria do Brasil. Nós temos aí, eu mostrei isso em outro vídeo, Lula todo sorridente falando, olha como é bonito falar que tem crianças no meio da rua no Brasil. Eu vou mostrar ele mesmo falando, porque às vezes a gente comenta aqui, as pessoas acham que é verdade, por causa dessa maldita polarização. Veja comigo. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Um presidente, ele é o maior representante de uma nação. E o cara fica feliz, o cara fica sorridente em aumentar, em exagerar os números de crianças aí no meio da rua. Família, eu não sei o que dizer. É sem adjetivo. A gente já quer partir mesmo para usar palavras de baixo escalão com um cara desse. E você vê pessoas gritar Lula livre, comprar suas canequinhas. Não é de hoje, família, que o PT vem colocando em risco a segurança nacional. Quem assistiu o último vídeo viu um trecho onde eu mostrei ele dando elogios, né, a Gleisi Hoffmann, acho que é esse o nome dela, aquela loira lá que é a líder do partido do PT. Quero cumprimentar a minha querida Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores. Ele elogiando ela. Quem acompanha a política já sabe bem quem é essa mulher. Mas pior do que ela é o que ela fez. Ela foi lá no mundo árabe pedir apoio para soltar Lula. Ou seja, causar uma luta entre os dois países. Não vou nem falar o nome para não bloquear esse vídeo. Mas ela foi lá pedir ao mundo árabe que viessem aqui interceder por Lula. Quem está esquecido disso aí, veja agora. Sou a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores. E me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe.
Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos 3 países não árabes convidados para a Conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Então é essa mulher que Lula elogia, que colocou em risco a segurança nacional e ninguém fez nada. Então, família, vamos separar bem as coisas. Tem pontos pra gente protestar contra esse governo atual, tem coisas pra gente não querer que ele faça, não deixar que ele aprove, tem. Mas aí querer colocar um Lula, querer apoiar um esquerdo, isso é um absurdo. Isso é de fato adiantar a agenda global. Com Lula lá de novo, se Deus o livre isso acontecer, um candidato apoiado por ele, que a intenção é essa, ele sabe que ele é um ficha suja e não vai conseguir, ele vai ficar com esses discursinhos para engrandecer já alguém. Ele já tá de olho ali no Boulos, no próprio Haddad. Então tem que ter cuidado com isso. Além de todos esses atos ilícitos do PT, e fora os esquemas de corrupção, quebrar a Petrobras, cabide de emprego, mensalão, todas essas coisas que aconteceram, fora isso, família, tem a herança que eles fizeram aí com as suas leis Rouanet, uma doutrinação feita dentro das escolas, dentro da faculdade, usando a lei Rouanet para financiar filmes, atacando a família, os bons costumes, as autoridades. Você vê que hoje, querendo ou não, por mais que o policial se esforce, por mais que ele tente mostrar um bom trabalho, hoje tem vários canais aí no YouTube mostrando a luta da polícia para prender os bandidos ali, prende 10 vezes o mesmo cara e colocando em risco a autoridade. Por quê? Porque o cara prende ali, aquele camarada uma vez, prende 2, prende 3, ele acaba conhecendo o policial, ele acaba sabendo o nome dele, ele acaba descobrindo onde ele mora e ele acaba também sabendo o modo operante da polícia. Então gera um perigo muito grande para a polícia, porque esse cara vai ficando um cara treinado, ele vai sendo treinado pelo próprio crime e pela impunidade. E além de todo esse problema, aí vem um baixo salário, falta de equipamento, e aí uma mídia que fica totalmente contra. Sempre foi assim. Eu lembro mesmo que eu fiz um vídeo aqui mostrando a história do policial, dos policiais inclusive, que perderam a vida naquela invasão da favela, né, na ocupação da polícia. E foram vários, né, que perderam a vida ali. Mas esse especialmente que eu falei no vídeo, ele sentiu que ia acontecer isso. Então ele dá um beijo de manhã na esposa, dá um beijo no filho recém-nascido e diz: olha, eu tô indo cumprir o meu dever, mas eu acho que eu não volto. E a mulher abraça ele chorando: não, mas você vai voltar sim. E infelizmente derrubaram, né, o helicóptero com um tiro de bazuca. Inclusive você vê os traficantes com bazuca. Eu não vou mostrar as imagens, mas se você procurar aí no Google você vai achar, porque foi esse, segundo a própria plataforma, imagens fortes. Então não posso mostrar. E você vê na hora, inclusive vocês vão encontrar os vídeos aí se vocês procurarem, um monte de traficante, um monte de pessoas que apoiam o crime comemoram, né, a perda da vida de um herói. Então essas coisas vêm nos chocando. Eu vou mostrar também a história aqui pra vocês rapidinho desse outro policial. Eu tenho certeza que vocês nunca viram esse camarada. Esse casal que você tá vendo se chama Cássia Ruth e Clayton Fagner Alves Dias. Era um casal improvável. Ela, uma historiadora americana em vias de obter o título de doutorado pelo Rio de Janeiro. Ela, uma historiadora americana em vias de obter o título de doutorado pela Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ele, um policial militar do Rio de Janeiro, lotado na unidade de policial pacificadora da favela de Manguinhos e prestes a interromper a breve carreira de PM para se mudar para os Estados Unidos e se casar com a noiva e iniciar uma nova vida. Faltava pouco mais de um mês para a viagem planejada e tão sonhada, quando infelizmente Clayton foi perseguido por traficantes da comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Assim que ele deixou seu serviço, ele de moto ia seguindo para casa, e o cara com apenas 30 anos, família, começando a viver agora, foi atingido aí por mais de 20 tiros pelas costas na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador. Isso aconteceu por volta das 7 horas da noite e ele chegou inclusive a sobreviver a uma cirurgia, mas infelizmente veio a falecer depois de um ataque cardíaco. Isso aconteceu na madrugada de 29 de abril de 2015. E aí eu pergunto, até pelo pouquinho que eu mostrei pra vocês aqui, parece história de filmes, não é? Daria um bom filme. Por que ninguém da grande mídia, dessa mídia que tá aí, se interessou aí em pedir dinheiro pra Lei Rouanet e fazer um filme do cara? Você vê aí a história bonita, né? Uma garota lá da alta sociedade se interessa pelo PM, um cara trabalhador, lutador, né, em defesa do seu país. E aí ninguém se interessa pela história do cara. Você tem que ouvir isso num canalzinho pequeno como esse, simples, né? Mal feito os vídeos, inclusive, eu reconheço.
mas é aqui que você escuta uma história como essa, porque a mídia não se interessa em te mostrar isso. A mídia se interessa, essa mídia financiada por Lula, por Dilma, né? O que é que eles se interessavam em mostrar pra vocês? A história de Bruna Surfistinha, né? É esse tipo de coisa que eles querem mostrar aí pra vocês, esse tipo de lixo. Aí isso aí pra eles vale a pena, pegar nosso dinheiro pra fazer esse tipo de filme. Então, meus irmãos, eu gostaria que você entendesse que o que tá acontecendo no Brasil é uma divisão ainda maior do povo pra realmente eles quererem reinar através do caos. Eu disse isso nos últimos vídeos e é importante continuar dizendo para que as pessoas entendam isso. Peço que você contribua com essa luta compartilhando esse vídeo. Eu tenho notado que vocês têm aumentado o número de compartilhamentos. Agradeço muito, a audiência está mostrando isso. E saiba, meus irmãos, que isso que você está fazendo pode parecer uma bobagem, mas muitas pessoas estão acordando. E é somente acordando, sabendo que de fato é o inimigo, para a gente poder se defender. Inclusive, eu tenho uma crítica para fazer a outros canais também de conspiração, que eu vejo que os caras estão bem intencionados, mas às vezes os caras acabam se atrapalhando quando vem um movimento, por exemplo, como esse do Lula crescendo aí, e as pessoas misturam tudo com a teoria da conspiração. Existe um governo mundial, esquerda e direita são usadas por esse mesmo sistema, mas elas querem ocupar a mesma vaga. Muitas vezes, ó, ela bate de frente. Isso é fato. Você acha que um Lula não quer um lugar do Bolsonaro? É preciso entender isso para não se confundir, família. O movimento tá aí, esses caras estão realmente querendo fazer a cabeça da população, criando como se fosse uma torcida. Eu vou até inclusive provar isso. Veja só a mensagem subliminar que está sendo passada aí, inclusive usando uma música. Tu vens, eu já conheço o teu sinal. Veja aí um coral por mais de 12 mil petistas sendo cantado. Escute. Lula, Lula, tu vens, eu já escuto o seu sinal. Então, família, não estamos falando aqui de uma brincadeira. O que os caras querem realmente fazer é criar uma revolta ali da população mais pobre, a mesma população que votava no Lula porque dizia: olha, vamos votar em Lula porque a gente pelo menos come as migalhas. Essa população que não quer saber do que está sendo feito, porque o Brasil está com essa dívida toda, porque afundamos. Eu vou tentar fazer outros vídeos aqui mostrando como é que eles realmente afundaram isso aqui, em palavras simples, exemplos simples também, para que as pessoas mais leigas possam entender. Mas a grande maioria está realmente se fechando, dizendo: eu não quero nem saber, eu quero Lula lá de novo. E isso é um perigo, porque aí a pessoa passa a ser de cidadão a militante, e militante, eu já disse, não pensa, dos dois lados. Quando o cara passa a ser um militante, ele não pensa mais. Ele pega aquele cara ali realmente como um semideus, idolatra, como essa música, esse coral aí deixou claro. Isso é muito perigoso. Então, meu caro irmão, conto mais uma vez com a sua ajuda. Peço que você compartilhe, até porque você está vendo muitas pessoas se descrevendo do canal, porque estamos mostrando a verdade do que Lula realmente representa. E as pessoas ficam iradas quando verem a verdade, quando vai contra o que elas acreditam. Mas o nosso trabalho aqui é esse. Não estamos aqui para agradar ninguém, estamos para falar a verdade. Porque a verdade, Deus amou. Então fiquem todos com Deus e que Ele proteja cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tamo junto.